Segunda Reis capítulo 2. Vamos falar sobre perseguir a unção. Você quer perseguir a unção? E você quer alcançar a unção? Aleluia. A partir do versículo 1 do capítulo 2 diz assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: assim, fica-te aqui. Assim Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância em frente do lugar em que ambos haviam parado, junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Amados, muitas vezes Deus usa o fim de um evento, o fim de um fato, o fim de um acontecimento para dar início ao seu propósito. O que é o propósito de Deus? Nós precisamos muitas vezes entender o que é o propósito de Deus. Se eu tivesse aqui nas minhas mãos um prego, e eu fosse colocar esse prego aqui sobre esse púlpito, sobre essa madeira, e se eu tomasse esse microfone e fizesse desse microfone o martelo, tentando colocar o prego com esse microfone, batendo esse microfone na cabeça do prego, eu não iria conseguir fincar, penetrar esse prego aqui nessa madeira. Por quê? Porque eu estou usando o microfone como martelo, e o propósito do microfone não é ser martelo. O propósito do microfone é um instrumento, é um mecanismo para que eu fale nele, para que você ouça a minha voz ampliada, amplificada. Se eu usar do microfone como martelo, eu não estarei usando o propósito para o qual ele fora criado. Consequentemente, eu não alcançarei o meu objetivo, porque eu estou usando o microfone de uma forma errada. O propósito errado não te leva a alcançar o objetivo de Deus para a sua vida. Nós temos que conhecer o propósito de Deus, a vontade de Deus, para podermos usar os instrumentos específicos de Deus, para alcançarmos a vontade de Deus em relação àquilo que Ele está dando a nós. Para muitas pessoas, esse texto, de certa forma, é um texto triste, porque fala que Elias foi tomado, Elias foi embora. O grande profeta Elias deixou de agir, de atuar sobre a terra. Mas amados, o fim da permanência de Elias sobre a terra é o início
da unção dobrada sobre a vida de Eliseu. O fim da permanência de Elias aqui na terra permitiu que Eliseu alcançasse o dobro daquilo que Deus tinha na vida de Elias, e Eliseu então obteve o dobro para si mesmo. Nós podemos entender esse relato de uma forma muito positiva. Cada passo que Elias dava e que Eliseu ia ao seu encalço, cada momento, cada hora que passava, mais perto estava de Eliseu alcançar o propósito de Deus para a vida dele. Mas ele deu os passos corretamente, ele agiu corretamente para alcançar o sonho de Deus, o propósito de Deus para a vida dele, para o coração dele, para o chamado dele. Eu vejo que a primeira coisa que aconteceu aqui para que Eliseu pudesse alcançar a porção dupla, a porção dobrada, é que Eliseu, ele tinha fome da unção. Ele se transformou em um perseguidor da unção. Ele se transformou em um perseguidor do avivamento, da presença de Deus, da presença manifesta de Deus. Ele tinha fome. Levante a sua mão para o céu e diga assim: Espírito Santo, eu tenho fome de Ti. Diga mais uma vez para ele, diga assim: Espírito Santo, eu tenho fome de Ti. Aleluia, aleluia. Amados, nós precisamos ter fome para nos tornarmos perseguidores da unção, perseguidores do Espírito Santo, perseguidores da presença do Senhor. O versículos 1 e 2 diz assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu estava com fome. Eliseu sabia que precisava dar passos para alcançar o propósito de Deus para a vida dele. E Eliseu disse o seguinte: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, não vou me afastar de ti, não vou perder você de vista, não vou perder o propósito de Deus de vista. O que Eliseu estava fazendo aqui? Ele estava desobedecendo a Elias? Ele estava se rebelando contra Elias? Não, ele estava perseguindo a unção, ele estava perseguindo o avivamento. Ele não estava desobedecendo o homem de Deus, Elias. Ele estava dizendo: Elias, eu estou faminto. Como diz o espanhol, né? Eu estou hambriento, estou faminto. Eu estou faminto da tua presença, da presença do Espírito, da unção que é na sua vida. E eu sei que para alcançar essa unção, eu preciso dar alguns passos. Eu preciso perseguir a unção, eu preciso perseguir o avivamento, eu preciso perseguir o mover de Deus, para que eu possa alcançá-lo. O versículo 4 diz assim: então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. O versículo 6, então Elias lhe disse: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Perseguidor, perseguidor. Ele estava dizendo: Elias, você me perdoa, mas eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Não importa quantas dificuldades, quantas barreiras, quantas muralhas, quantos problemas, mas eu não vou te deixar. Amados, a característica daqueles que são caçadores do avivamento, caçadores da unção, perseguidores da unção, é que eles se esforçam. Eles se esforçam, eles se aplicam, eles se dedicam, eles se esmeram, eles vão atrás. Amados, eles se esforçam espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, eles se esforçam, eles se expõem à unção. Muitas pessoas perguntam: para que ir a Toronto, Pio? Eu me lembro que há uns anos atrás, eu não sei quando nós fomos pela primeira vez a Toronto, em 94, 95, quantos anos atrás? 7 anos, vai fazer 8 anos atrás, nós fomos para Toronto. Alguns colegas de ministérios, alguns pastores perguntaram: para que ir a Toronto? O mesmo Deus que está agindo lá age aqui, para que ir a Toronto? E nós fomos a Toronto. Fomos quantas vezes? 3 vezes a Toronto. 3 vezes fomos para lá. 3, 4? 3 ou 4 vezes a Toronto, eu não sei. Fomos lá.
para receber a ministração, para receber a unção, para receber aquilo que o Espírito Santo estava fazendo lá. Ficamos sabendo do mover de Deus lá em Pensacola. Vamos para Pensacola, então vamos. Estive lá em Pensacola, o Arno foi lá em Pensacola, o Ronald foi lá em Pensacola. Vamos lá, receber aquilo que Deus está fazendo. Aonde que está chovendo? A nuvem está onde? Está em Pensacola. Queremos entrar debaixo da nuvem, Senhor. Queremos a unção, queremos o poder do Senhor, queremos, Senhor, a manifestação da sua glória. Ficamos sabendo que Deus estava movendo na Argentina, lá na igreja do pastor Cláudio Freyson. Vamos para a Argentina. Eu não sei quantas vezes que nós fomos à Argentina. Três vezes fomos à Argentina, para receber ministrações, para receber o toque de Deus. E aí tivemos um presente, amados, inimaginável. Quarta-feira à noite, quarta-feira pela manhã, aliás, quinta-feira pela manhã, quinta-feira à noite, Cláudio Freyson estava aqui conosco. Amados, ele estava aqui conosco. É impossível trazer um homem como ele aqui, é impossível. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Se você não esteve aqui, eu sinto muito. Eu sinto muito. Você não se caracterizou um perseguidor da unção, não. Você desistiu fácil. Você desanimou-se logo. Eliseu disse: tem que pagar 20 reais. Ele disse: então eu não vou. Elias disse: tem que pagar 20 reais. Eliseu disse: não, então eu não vou embora. Eu não quero a unção. Quando eu perguntei para ele: pastor Cláudio, nenhum colega seu de ministério indicou a nossa igreja para o senhor vir aqui. Só nós que fomos lá, perseguindo, dizemos, puxando o paletó dele, dizendo: venha para Curitiba, venha para Curitiba, venha para Curitiba, venha para Curitiba. E aí eu falei: por que você aceitou o nosso convite de vir para Curitiba? Ele disse: aquele dia que vocês estiveram lá, o Espírito Santo tocou o meu espírito e disse: vá à igreja deles. E aí então eu disse: eu vou pregar lá na sua igreja, eu vou a Curitiba. E ele disse, quando encontramos ele no aeroporto, uma das primeiras palavras que ele disse é: eu estou aqui, eu prometi, eu estou aqui, conforme eu tinha prometido. Amados, ele viaja o mundo todo. Eu não sei quantos vocês viram o vídeo na quinta-feira à noite aqui. São estádios com 40 mil pessoas, 60 mil pessoas, 100 mil pessoas. Ele prega na Ásia, ele prega no México, ele prega na América Central, ele prega na Europa, ele prega nos Estados Unidos, enfim, estádios. Ele só é convidado para ministrar em estádios. E nós convidamos: venha pregar aqui na aba. Ele disse: eu vou. Amados, estava uma coisa deliciosa isso aqui, viu? Tremendo, 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 tremendo. Nós fomos abençoados, ele foi abençoado. Ele dizia o seguinte: Pio, a sua igreja é tremenda, é maravilhoso, é muito bom, eu me sinto em casa, eu estou em casa. Mas nós temos que perseguir a unção. Você não pode desanimar facilmente. Surgiu uma dificuldade, o telefone tocou na hora que eu estava saindo para vir para o culto, e aí eu tinha que atender um cliente, então eu não vim para a reunião. Posso puxar a sua orelha com muito carinho, com muita graça? Posso? Eu acho que você é mais um frouxo do que um perseguidor da unção. Você sabe que eu estou falando com amor, você sabe disso. Amados, temos que ser perseguidores de unção. Elias dizia para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui. Ele disse: não. Elias, fica-te aqui. Eliseu, fica-te aqui. Eliseu dizia: não, Elias, eu vou com você. Eu sou um faminto da unção, eu amo o avivamento, eu quero a presença de Deus, eu vou atrás. Mas nós temos que sonhar com a unção, nós temos que gemer pela unção, nós temos que trocar o conforto pela unção, nós temos que ficar embriagados pela unção. Amados, nós precisamos desejar a unção. Amados, é assim, precisamos da unção, precisamos mais do poder de Deus, precisamos mais, é mais. Amados, se você não estiver com sede, poderá colocar a água mais pura na sua frente que você não vai beber. E eu e você temos que estar com sede, temos que estar famintos da presença, da unção, da glória, do poder de Deus. Temos que desejar a unção.
temos que desejar a unção. Sabe o que é mais estranho nessa história de Eliseu? Sabe o que é mais estranho em tudo isso? Volte aí algumas páginas da sua Bíblia, vá para o capítulo 19 de 1 Reis. Capítulo 19 de 1 Reis. Olha o que diz ali a partir do versículo 15. Disse-lhe o Senhor está falando com Elias. Ele está falando com Elias. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amados, olha o que é estranho nesse texto. A palavra de Deus já veio a favor de Eliseu. A palavra de Deus já foi dada de que Eliseu seria o substituto de Elias. Já está escrito. Eliseu sabia disso. Eliseu poderia ter ficado tranquilo em casa. Onde você quer que eu fique? Fique aqui, Eliseu. Tá bom, eu vou ficar aqui. Eu vou ser ungido no seu lugar mesmo. Eu vou receber o seu ministério mesmo. Eu vou receber a sua unção mesmo. Eu vou ficar aqui. Amados, mas o que Deus não havia prometido para Eliseu era a porção dupla. Isso Deus não havia prometido. Deus havia prometido a unção. Deus havia prometido a presença do Espírito. Deus havia prometido o fogo do Espírito. Mas Deus não havia prometido a porção dupla. E sabe o que Eliseu disse? Deus, eu recebi a promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre a minha vida. E nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso pertence a mim e a você. Mas somente os perseguidores da unção receberão a porção dupla, assim como Eliseu fez. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amados, a porção dupla é para aqueles que são famintos por Deus, famintos pelo Espírito Santo de Deus. Elias disse para Eliseu: fica-te aqui. E ele disse: não, eu não ficarei. Não, eu não ficarei. Não, eu não ficarei. Não, eu não ficarei. Eu quero a porção dupla. Amados, e Eliseu, ele deu 3 passos para alcançar a porção dupla, para perseguir a dupla porção. 3 passos. O primeiro passo que ele deu está aqui no versículos 1 e 2, onde nós lemos. Elias queria deixar Eliseu em Gilgal. Ele disse: fica-te aqui em Gilgal. Ele disse: não, eu não vou ficar em Gilgal. O que significa Gilgal? Gilgal pode significar círculo ou rolar. Círculo ou rolar, a palavra Gilgal. Mas o que isso tem a ver? Os estudiosos, eles entendem que em Gilgal, Deus exigiu que Josué circuncidasse todo o povo, lá em Josué capítulo 5. Isso significa que em Gilgal foi o lugar onde deveria rolar para longe o opróbrio do Egito que estava sobre o povo de Israel. Em Gilgal deveria rolar para longe o opróbrio, a má fama que Israel tinha sobre os seus ombros. Amados, o primeiro passo que você deve dar para alcançar a porção dupla, você tem que rolar o opróbrio que Satanás quis colocar sobre os teus ombros. A má fama, o Egito, coisas do passado, você tem que rolar para longe. Elias disse: fica aqui em Gilgal. Eliseu disse: não, eu não vou ficar em Gilgal. Eu vou caminhar com você. Eu preciso da porção dupla. Eu preciso mais da unção. Eu preciso mais da presença. Eu preciso mais da glória do Senhor sobre a minha vida. E eu não quero mais o peso, o opróbrio, a má fama sobre a minha vida. Eu vou rolar para longe esse passado. Eu vou deixar esse passado para trás e vou seguir a você, Elias, porque eu quero a dupla porção sobre a minha vida. Ele não ficou em Gilgal. Deixar todas as marcas da escravidão do Egito para trás, romper com as práticas pecaminosas do Egito,
rolar, tirar de sobre os teus ombros tudo aquilo que te esmagou no passado, tudo aquilo que te escravizou no passado, romper com os grilhões das trevas e dizer: eu caminho, Senhor, para um novo tempo, para um novo propósito, para uma nova realidade. Deixar Gilgal. Nos versículos 3 e 4 diz: os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que hoje Deus, o Senhor Deus, tomará o teu senhor Elias por sobre a tua cabeça? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui em Betel, eu vou para Jericó. Ele disse: não, eu não vou ficar em Betel. Amados, Elias disse: eu não vou ficar em Betel. Você sabe o que significa Betel? Betel significa casa de Deus. Elias disse: Eliseu, você não quis ficar em Gilgal, onde havia o opróbrio, a má fama do Egito? Você agora também não quer ficar em Betel, na casa de Deus? Ele disse: não, eu não quero ficar em Betel, eu quero avançar, eu quero caminhar mais para frente. Mas como podemos entender essa decisão? Como podemos entender a atitude de Eliseu? Amados, aqui Betel pode significar acomodar-se, conformar-se. Ah, eu já recebi muito, para mim já basta, já é suficiente, eu não preciso de mais. Isso seria ficar em Betel. Mas sabe o que Eliseu disse? Não, eu não vou ficar em Betel, eu vou avançar. Eu tenho recebido bastante, sim, Senhor, na tua casa. Eu tenho sido ministrado por ti, Senhor, bastante. Mas eu quero mais, eu quero continuar. A Bíblia diz que em Gênesis 28, onde fala da experiência de Jacó, mas a Bíblia diz que Jacó também não ficou em Betel. No capítulo 29, versículo 1, diz que ele, movendo-se, foi. Jacó continuou a trajetória. Jacó continuou a buscar, a perseguir aquilo que Deus tinha para ele, o propósito de Deus para a vida dele. Eliseu não quis ficar em Betel. Eliseu é um perseguidor da unção. Ele diz: Deus, na tua casa eu tenho recebido bastante, mas eu vou me mover. Amados, aqueles que não se movem, espiritualmente falando, eles veem a unção de longe, mas nunca tocam nela, ou eles nunca serão tocados por ela. Se você acha que o que você já recebeu de Deus basta, você não receberá a porção dupla. Você vai ficar em Betel, casa de Deus. Se você é um perseguidor da unção, você vai se mover, você vai avançar, você vai dizer: Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. A hora que você receber uma ministração e cair, ficar como esses amados aqui, não tenha pressa em sair da presença dele. Diz: Deus, já que o Senhor me derrubou, o Senhor tem algo grande para mim também. Eu quero, Senhor, eu quero mais. Eu quero passar de Betel, eu quero ir adiante, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais. Você quer mais do Senhor? Eu quero citar aqui o último passo. Nos versículos 5 e 6, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor Deus hoje tomará o seu senhor Elias por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias disse: fica-te aqui em Jericó. Eliseu disse: não, eu não vou ficar em Jericó. Ah, em Jericó eu não fico. Não, eu não vou ficar em Jericó. Amados, nós precisamos deixar Gilgal, deixar Betel, precisamos deixar Jericó. Jericó pode significar cidade da lua. É um nome possivelmente ligado a um deus, o deus lua dos semitas. Em Jericó sempre houveram aqueles que resistiram a Deus. Em Jericó sempre residiram os idólatras, e os inimigos mais ferrenhos de Deus sempre habitaram em Jericó. O próprio Deus lutou contra Jericó. O próprio Deus se opôs a Jericó. O próprio Deus derrubou as muralhas de Jericó. Elias disse: Eliseu, fica-te aqui em Jericó. Ele disse: não, em Jericó eu não fico, eu vou com você.
eu quero alcançar o propósito de Deus para a minha vida. Amados, deixar Jericó é deixar tudo aquilo que se opõe a Deus, a sua obra, a sua unção. Nós precisamos deixar tudo aquilo que resiste à unção, resiste ao mover do Espírito, resiste ao avivamento. Precisamos deixar. Jericó é um tipo, uma figura das fortalezas de Satanás. Existem fortalezas nas nossas mentes, pensamentos, conceitos que nós precisamos deixar para trás, para nós recebermos a dupla porção, a unção do Senhor sobre as nossas vidas, para que os céus se abram sobre as nossas cabeças. Quer ver algumas fortalezas que o diabo quer colocar nas nossas mentes, que nós temos que deixar? Olha um pensamento que ele coloca: isso tudo é fogo de palha, isso daqui a pouco acaba. Jericó, se você aceitar esse pensamento, você fica em Jericó. Se você diz: Satanás, eu não aceito esse pensamento, você caminha, você avança em direção à dupla porção. Você quer ver um outro pensamento? Eu quero ver se cair vai mudar essas pessoas mesmos. Só quero ver se vai mudar. Se você aceita esse pensamento, você está ficando em Jericó, você está permanecendo em Jericó. Mas se você não aceita esses pensamentos, resiste a esses pensamentos, você está deixando Jericó. Pensamentos como: isso é demais, isso é fanatismo, é exagero. Pensamentos, fortalezas de Jericó. Imagina, quarta-feira à noite, quinta pela manhã, quinta à noite, sexta-feira à tarde, não, sexta-feira à noite, sábado pela manhã, sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à noite. Não, é demais, é exagero. E aí depois tem segunda e terça e quarta e quinta. Certa feita, uma pessoa que guarda o sábado, ele disse para mim: pastor, eu gosto muito das suas mensagens, pena que você não guarda o sábado. Eu falei para ele: mas eu guardo o sábado. Ele falou: você guarda o sábado? Eu falei: claro. E o domingo, e a segunda, e a terça, e a quarta, e a quinta, todos os dias são santos para o Senhor. Aleluia! Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É o que a palavra de Deus nos diz. Perseguidores da unção. Amados, temos que deixar Jericó. Os perseguidores da unção deixam Jericó, quebram os seus muros, destroem o poder do inimigo, rompe com as fortalezas, rompe com esses sofismas, rompe com esses pensamentos, dizem não aos poderes das trevas e avançam. E sabe até onde os perseguidores da unção vão? Eles vão até o Jordão. Elias diz: o Senhor me enviou ao Jordão. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos ao Jordão. Amados, talvez aqui esteja o maior segredo para eu e você alcançarmos a dupla porção. Nós temos a unção do Espírito. Todas as pessoas que aceitam Jesus e confessam Jesus como Senhor e Salvador têm o Espírito Santo. Mas você precisa ter uma outra experiência. É o Espírito Santo ter você. Você tem o Espírito Santo é uma coisa, quando ele tem a sua vida é outra coisa. E ainda você precisa subir mais um nível, mais um degrau. Sabe o que é? Ter a dupla porção do Espírito sobre a sua vida. E para isso, eu e você precisamos ir até o Jordão. O Rio Jordão, geograficamente falando, lá em Israel, não. Jordão, espiritualmente falando. A palavra Jordão significa aquele que desce, ou o descedor. O Jordão, ele está a 398 metros abaixo do nível do mar. É uma fenda na terra. O Jordão, ele corre como se fosse numa fenda geográfica, lá embaixo, quase 400 metros abaixo do nível do mar. O mar está lá em cima, 400 metros, corre o Jordão. O Jordão é como se fosse um túmulo, um buraco, cavado na terra. Por que descer tanto, Pio? Somente os que se rendem e se quebrantam é que alcançam a dupla porção. Somente aqueles que descem. Zaqueu queria ver Jesus. Ele subiu numa árvore. Esse aqui não me aguenta, não aguenta. Ele subiu numa árvore.
Jesus estava passando lá embaixo. Jesus para e diz assim: Zaqueu, o que você está fazendo lá em cima, Zaqueu? Se você quer a minha bênção, se você quer a minha presença, sabe o que você tem que fazer, Zaqueu? Você tem que descer. E sabe qual é a sua velocidade, Zaqueu? Depressa. Pule daí, desça desse galho, desça rapidamente, Zaqueu. Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Desça. Amados, quando Elias disse para Eliseu: eu vou descer até o Jordão, Eliseu diz: esse vai ser o último degrau, esse vai ser o último lugar que eu vou te acompanhar, Elias, porque é lá embaixo que Deus nos visita. É quando nós nos humilhamos, é quando nós nos quebrantamos, é quando nós descemos do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa posição, do nosso status. É quando nós descemos, quando nós nos rendemos ao poder de Deus. É aí que a unção vem, é aí que a glória vem, é aí que a porção dobrada vem, é aí que o favor de Deus vem, é aí que a glória de Deus vem, quando nós descemos. E esse texto diz que eles desceram. Amados, sabe qual foi uma das vantagens de Eliseu ter descido tanto? Você conhece a história. Os dois estavam conversando, batendo um papo, trocando ali uma prosa, e de repente veio cavalos de fogo e um carro de fogo, veio do céu e tomou Elias. Mas Elias tinha dito o seguinte: você tem que ficar olhando para mim. E ele estava olhando para Elias, caminhando e olhando para Elias. E quando veio aquele carro de fogo, cavalos de fogo, elevou Elias, Eliseu ficou olhando, cavalos de fogo. Ele disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, aleluia. Ele ficou olhando, e ele ficou olhando. Dali a pouco, ele viu algo que escapou de Elias, e veio descendo, como uma folha num vento, e veio descendo, ele foi olhando, ficou olhando, e ele percebeu que era uma dádiva, um presente de Elias para ele. E ele percebeu que algo estava descendo daquela carruagem de fogo, algo escapara das mãos de Elias. E ele começa a olhar para os céus. Ele já não mais olha a carruagem de fogo, ele já não mais olha os carros de fogo, os cavalos de fogo, mas agora ele está vendo aquela folha caindo, e vem aumentando, e vem caindo, e aumenta a velocidade, e vem caindo, até chegar no chão. Quando ele chega no chão, ele olha a capa de Elias. Amados, capa fala de proteção, de cobertura, de autoridade. Ele disse: recebi. Se Eliseu estivesse no cume de um monte, ele nem iria ver a capa cair. Mas como ele estava lá embaixo, deu tempo dele ficar olhando a capa descer. E a capa foi descendo. E quanto mais ele via aquela capa, mais o coração de Eliseu se alegrava, mais ele louvava a Deus, mais ele declarava os favores de Deus, mais ele dizia: a unção dobrada está chegando. O dobro da porção que estava na vida de Elias está chegando. Mais da presença, mais da unção, mais do poder, mais da glória, mais do favor de Deus está vindo sobre a minha vida. A capa de Elias está descendo, o manto da unção está descendo sobre a minha vida. Amados, aqueles que não desviam os seus olhos do chamado, do propósito, do alvo, aqueles que não tiram os olhos daquilo que ele está buscando, são aqueles que recebem. Você pergunta: Pio, por que perseguir a unção? Eu quero encerrar dizendo: o nome Elias significa Deus é meu Deus, e o nome Eliseu significa Deus é salvação. Amados, só quando Deus se torna o seu Deus, o único Deus, é que você será instrumento de salvação nos quatro cantos da terra. Para que a dupla porção? Para sermos instrumentos de salvação para toda a humanidade. Amém?